Ela liga um bebezinho ainda, que nem pequenininho. Terror. Mas vai, com ela mesmo? Ah, Jonathan. É bom que o bicho fortalece os Vai por isso mesmo. Vai por isso. Não consegue. Eu até mandei com a amiga dele pensar, a minha filha ficou doente hoje, então eu estava traindo, o marido não vai pra lá, não sei o quê. E aí a minha filha ficou doente hoje, que era segunda, aí ela não vou. Mas eu tenho, você vê uma coisa, eu tenho que pega ela, eu tenho que fazer sexo, ela, ela ficou com mente morta, todas as histórias assim, eu não vi. Deve ter, até porque nós temos que viver, é um trabalho impossível, né? Mais isso. Mas vai ter uma festa de cunha aqui também, lá na sinagoga, que tem Henrique Dias, tem. Oi, Amir. Boa noite. Boa noite. Ah, então aparece rapidinho, põe tua carinha aí rápido pro pessoal ver. Vocês estão conseguindo me ver? Não. Não? Ah, pois é. Agora, cadê a... Nem é fácil. Como é que a gente faz? Ele que está com a câmera virada. Ô, Amir, vira tua câmera. Não, eu acho que é o meu... Eu acho que de repente deve ser algum ajuste por aí. É, Não? não sei fazer. Mas eu tô vendo a tua orelha. Direito, do teu lado direito. Chega pra direita. Chega pra direita, pode ser. Consegue andar pra direita um pouco? Só tu... É estranho, porque na verdade eu tenho um feedback da... Ah, você deve estar no sul. Você deve... Onde eu mexo? Tu sabe fazer isso? Eu acho mais simples eu me ajustar por aqui. Ah, Tá? na lupinha? Não, até possível. Ó, o zoom da câmera, ele foca assim, ele pega um pedaço e aumenta. Tem que puxar pelo cantinho. Puxa pelo cantinho ali, aqui, ó. Tenta. Direita? No canto da direita. Isso, velho. Fantástico. Bem que eu estava estranhando, eu falei, será que tem outra câmera aqui que eu não sabia que existia? Tá assim, enviando imagens minhas sem eu saber. Fantástico, boa noite, amigos de Porto Alegre. Boa noite. Em região, temos as pessoas de Novo Hamburgo aqui, viu, Amira? Ah, olha que melhor ainda. A Vocês Alda e o por- Cabral.
Fantástico, melhor ainda. Quanto mais pessoas conseguimos agregar, melhor ainda. E estamos muito felizes de dar mais um passo, que é o formato de encontros pós-Lua Nova. E quem não entendeu o nome ainda, assim, porque pós-Lua Nova, todos os meses temos a Lua Nova, que é o início de um signo cabalístico. E os cabalistas explicam que cada dia tem uma energia, cada semana tem uma energia, cada mês tem uma energia bem específica. Então, sempre que temos assim, a lua nova astronômica, que você olha no céu, a lua está assim nascendo, é um sinal que tem um mês nascendo. E sempre temos a lua nova palestra. E antigamente fazíamos uma reunião pós a aula imediato. Acabava a aula 10h30. Isso tinha algumas limitações, porque já estava tarde, as pessoas não conseguiam discutir, de repente a pessoa não conseguia expressar assim, a sua pergunta melhor. E todo o propósito da aula é colocar na prática. Tá? Esse é o objetivo único de termos Luas Novas, transmitir um conhecimento que possa virar prática. E com isso em mente, vamos fazer esse encontro pós-Lua Nova, que já foi do Nova 2 semanas atrás, a gente poder conversar com calma hoje. Tá? Eu recebi perguntas vindo de vocês. Eu estou com algumas perguntas aqui na minha frente, que eu recebi de toda a cidade, recebi de Curitiba, recebi de Brasília, recebi de vocês. E para respeitar o nosso combinado, vou começar com as perguntas que eu recebi daqui, tá? E, sabe assim, só uma última coisinha, antes de entrar nas perguntas. A gente podia muito bem estar fazendo isso online, vocês concordam comigo? Podia ser online, eu poderia enviar o link para cada um de vocês, cada um podia fazer da sua respectiva casa, e temos uma conferência online incrível, mas os cabalistas explicam que a união física, ela cria uma união metafísica muito mais potente do que possamos imaginar. Sabe, só de vocês estarem unidos agora, mesmo se eu não entrasse online, sabe, até tive assim, um técnico rápido aqui que me atrasou um pouco, mas supomos que eu não tivesse entrado, só de vocês estarem unidos já é criar uma energia fantástica, porque o objetivo da união é crescer espiritualmente, é evoluir espiritualmente, é você entrar uma pessoa A e sair com uma energia de expansão, virar uma pessoa B. Então, por isso que focamos assim, temos a reunião física. Tá? Então, vamos ver aqui as perguntas de Porto Alegre. Eu vou falar o nome, eu não sei se a pessoa vai estar presente, mas de repente a pessoa está aí. Temos Douglas de Souza dos Santos. Aqui. Tá aí, Gabi! Deixa eu ver aqui. Pode tocar ali, eu vi a voz. Ai, agora tu vê que eu vou. Aqui. Tô filmando também. Sapucaia do Sul, Douglas. Douglas. Tá vendo? Então, Douglas, eu tenho aqui a sua pergunta e agora eu sei também que você torce pro Grêmio. E não tem nenhum problema com isso. Que o nosso diretor torce pro Corinthians, que é muito pior do que isso. Pior. O Jonathan. Legal, então a sua pergunta, Douglas, estou lendo aqui, está escrito assim: qual é o nome do Messias e se ele vai voltar pela segunda vez, quando? E só quando tivermos 600 mil pessoas estudando o Zohar. Essa é a sua pergunta, ok? Isso. Então, qual é o nome do Messias? Primeiramente, assim, o que é o Messias? Pela Cabala, o conceito de Messias ele está muito vinculado com o fim da correção. Tá? Estamos num processo de tikkun, processo de correção, onde nosso receptor ele está gradativamente aprendendo cada vez mais conectar com a luz. De forma bem simples, é um processo que
cabalisticamente falando, começou 5.774 anos atrás, com Adão. E, sabe, tem relatos da NASA que o mundo tem 15 bilhões de anos. E a Cabala concorda com isso. Na verdade, os cabalistas falam que até 5.774 anos atrás poderiam ter até mesmo assim, algumas espécies de seres humanos, mas o processo de Tikkun tinha começado, era o cenário em construção, e nesse momento que nós chamamos de código Adão, e teve o pecado de Adão, que foi o início do processo de Tikkun, foi a ignição, começou um processo onde o receptor ele perdeu a luz e criou-se a escuridão. E desde então, cada vez mais, nós estamos corrigindo cada vez mais. E o que significa o código Mashiach? Sabe? Mashiach, que é Messias. A palavra Mashiach, ela tem o mesmo valor numérico. Tá? E o que é o valor numérico? Ele representa na Kabbalah a essência por trás das palavras. Mesmo valor numérico de Nahash, que é a serpente. Ou seja, o Messias, será que é a mesma coisa que a serpente? Na verdade, os cabalistas explicam que o ser humano ele foi criado de costas para o Criador. O que significa de costas? Tá? É tudo um código também, que na verdade o ser humano ele está vendo uma realidade onde o Criador não existe. Ele está vendo a escuridão. E quando ele terminar essa volta completa, ele vai ver o Criador de forma completa. Isso é Messias. Tá? Falando em termos simples, é quando a nossa capacidade de conectar com a luz vai estar completamente aperfeiçoada. Ok? E até você fez assim, Cabala 1, Cabala 2, a gente vai aperfeiçoando cada vez mais a nossa capacidade de conectar com a luz. E quando eu falei essa ideia do valor numérico, significa que não é que vai mudar a realidade ou que, sabe, as coisas. Na verdade, a luz não vai mudar. A luz é a mesma desde o início do universo. É nós que vamos, de certa forma, permutar o nosso receptor. Nós vamos aprender a virar e ver que, na verdade, a luz nunca desapareceu. Eu que estava de costas. É como se estivesse vendo o outro lado da moeda, da mesma moeda. Tá? Então, resumindo, o Messias é a consciência aperfeiçoada. Você perguntou qual é o nome do Messias. Tá? Na verdade, eu posso dizer que seria assim, o fim da correção final. Existem algumas pessoas que buscam um nome físico, por exemplo, o nome de uma pessoa, se vai ser um líder. Pode até eventualmente ter um líder, mas isso vai ser um efeito. Tá? Vai ser totalmente um efeito. Na verdade, vamos falar assim que um líder físico, ele pode até não existir ou existir, mas ele vai existir dentro de um contexto já criado. Tá? E quando vai ocorrer isso? Tá? Tem quando vai ocorrer? Tá? Uma boa pergunta. Os cabalistas explicam que existe um prazo no processo, que é 6.000 anos. Estamos no 5.774, faltam então 6.000 menos 5.774. Tá? Eu não estou conseguindo fazer a conta aqui agora, mas 226 anos. Tá? 226 anos. Mas esse é o prazo, vamos falar, é o limite. Agora, existe um conceito que chama evolução através do processo natural e existe a evolução através do indivíduo. Tá? Esse é um conceito que o fundador do Kabbalah Center, ele criou o Kabbalah Center para migrar o processo. Tá? Foi o único propósito da criação do Kabbalah Center em 1922, foi para trazer o processo de evolução natural para a evolução através do indivíduo. O que significa evolução natural? É quando as coisas vão acontecer através de experiências apenas e aprendizado através de experiências sem conhecimento. Ou seja, eu vou ter que errar 15 vezes
para eu aprender uma lição. Eu vou ter que, de repente, morrer e encarnar várias vezes em situações até eu aprender a escolher melhor. Por exemplo, antes de eu conhecer a Cabala, facilmente coisas me deixavam bem mal. Hoje eu aplico, sei lá, Cabala 1, aula 4, fórmula da proatividade, e na hora eu consigo decifrar, sabe, um insight para minha vida, o comportamento que eu tenho que mudar, no final das contas, algum comportamento que eu preciso mudar. Então, eu estou longe de ser perfeito nesse processo, mas de repente eu não tenho que viver essa situação 15 vezes. Eu vivi ela uma vez só, 2 vezes, e eu aprendi que eu preciso mudar algum comportamento. Tá? Eu conecto com as ferramentas espirituais e eu consigo ter uma evolução através do indivíduo, ou seja, eu estou criando a minha evolução, eu estou colocando meus desafios, eu estou proativamente. Se eu não estou esperando 20 anos para eu ter a oportunidade de compartilhar, eu busco ela, eu grito para o universo, quem precisa de ajuda? E de repente a sua correção do seu receptor era simplesmente fazer um ato ilógico de compartilhar, que seria a sua evolução. Sabe, tem uma história assim na Bíblia dos irmãos de José que ficaram 22 anos para reencontrar o irmão que estava perdido e pedir perdão para ele, etc. E os cabalistas falam que se 22 anos atrás eles tivessem pedido perdão, eles não teriam passado pelos 22 anos que eles passaram no inferno, se falar, até esse reencontro. E por quê? Porque faltou para eles o conhecimento, eles estavam no natural, sabe? Eles não estavam no aleatório, no natural. Então, resumindo, quando vai acontecer? O prazo máximo é 226 anos. Mas existe um conceito de massa crítica que eu posso deixar um vídeo final, que é um vídeo que pesquisadores fizeram, mas o cabalista sempre, o Zohar sempre falou disso, que você não tem que mudar o mundo todo. Se você muda uma pequena parcela de indivíduos, já é suficiente para criar um receptor universal capaz de conter a energia de Messias. Isso pode acontecer, literalmente, antes da nossa reunião acabar. Porque a gente não sabe quanto falta. Esse cálculo matemático é impossível de saber. Nem mesmo um cabalista com inspiração divina seria capaz de entender isso, porque depende muito do livre-arbítrio do ser humano. Sabe, se de repente agora no mundo massa crítica decide assumir responsabilidade, vocês podem vir agora. Está escrito no Zohar, Mashiach pode aparecer no piscar do olho. Sabe? Eu posso piscar meu olho, abrir o olho e está assim, na realidade, Mashiach, Messias. Então, não está ligado com 600 mil pessoas estudando também. Está escrito no Zohar que se 10 pessoas, 10, é o número 10, se 10 pessoas se comprometerem em absoluto com o trabalho espiritual, que envolve assim, atingir o nível de amor e união entre eles, Messias pode chegar, sabe? Tem permissão para esse Messias chegar, 10 pessoas atingem isso. Então, vamos supor que... Quantas pessoas tem aqui hoje, no grupo? 19, ok. 19? Fantástico. Tá sobrando 9. Vendo só um Tá pedaço sobrando disso 9. aqui, então tem mais pessoas. Então o Messias está mais próximo. Eu estava vendo até o Hélio lá, que está assim no fundo, escondido lá atrás da... E parece que tem a Luciana lá também atrás. Legal. Mas o que eu estava dizendo, vamos supor que 10 pessoas se comprometem completamente, tá? E vamos supor que nós não temos a capacidade de ser essa uma pessoa. Tá? Os cabalistas nunca olharam assim, se eles estão fazendo, se eu estou me transformando nessa uma pessoa. Então vamos supor que eu, junto com vocês, junto com a massa crítica de Porto Alegre toda, a gente consegue virar uma pessoa. Aí tem um grupo de estudos lá em Moscou, na Rússia. Temos um Kabbalah Center lá, e tem o grupo de estudos de Brasília. E eles juntos conseguem virar pessoa 2.
3, 4 e juntos, assim, matematicamente falando, se eu deveria fazer 100, eu faço 40, mas aí tem outro indivíduo que faz 60, eu mais ele, a gente vira 100. Então, a ideia de atingir quanto mais pessoas é criar essas 10 pessoas, entre aspas, sabe? E quando pode acontecer? Hoje, amanhã, ninguém sabe. Eu acho que a conclusão dessa pergunta é que podemos trazer o fim do caos, sofrimento, dor, morte, doenças, pobreza, tudo no mundo, através de uma única ferramenta que é a nossa própria transformação espiritual. Inclusive o Ari, o grande cabalista Ari, ele fala que é a forma mais potente de trazer a luz dos mundos superiores para o nosso mundo físico é transformando espiritualmente. O indivíduo que transforma, ele cria um efeito quântico imediato que... É por isso que você nunca vai ver um cabalista sem esperança sobre a situação global. Você vai ver ele preocupado, mas não sem esperança, porque de repente temos mais pessoas despertando e o efeito quântico é suficiente para atrair luz para o... Vamos... na verdade, eu vou como tem muitas mais perguntas, depois de repente podemos bater um papo por telefone, coisas mais técnicas, ok? Pode ser? Pode sim. Fantástico. Alguém tem alguma pergunta em cima dessa pergunta? Antes de eu passar para o próximo? Não, eu ia te perguntar mais sobre a lua nova mesmo, sobre a Ok. energia que é de alegria, que a gente tem que estar muito alegre esse mês, né? Então, mas tu vai falar sobre isso depois, então tá... Olha, na verdade, inclusive... A Marla é dia 31 de março é a lua nova de Áries, né? Sim, 31 de exato. março. Então temos... Ok. Então a Adriana se levantou o conceito de alegria e tem muitas coisas que os cabalistas falam sobre alegria, tá? Eu vou compartilhar 3 ou 4 ideias muito simples com vocês. E a primeira delas é: a alegria nunca deve ser vinculado com circunstâncias. Existem 2 tipos de alegria. Tem um que está vinculado com circunstâncias, com o que está acontecendo fora de mim, com o que eu fiz, com cálculos, com coisas. E tem um outro tipo de alegria que os cabalistas explicam que ela é chamada de, em inglês chama gift, tá? É um presente. E de tanto você pedir ela do Criador, ela paira em cima do indivíduo. A maioria de nós, eu incluso, nós estamos conectados com o primeiro tipo de alegria. E como fazemos para migrar? Sempre que algo acontece fora de mim que tira a minha alegria, isso pode ser coisa pequena, sabe? Nessa hora, eu posso sim fechar meu olho, se é possível, e dizer assim: a minha felicidade, a minha alegria, ela não pode depender de algo externo. Na verdade, nem mesmo da minha situação interna, porque às vezes meu mundo emocional e pensamentos está não tão bem assim. Então eu peço do Criador, eu falo: luz do Criador, me ajuda a conectar com alegria incondicional. Por que pedir atrai isso? Porque pedir é sinônimo de criar um receptor. Cabalisticamente, quando você pede ao Criador, você cria um receptor. Se você faz isso todos os dias, 300 vezes por dia, sabe, com cada situação em sua vida, você repete isso o tempo todo, sempre que algo acontece, eventualmente temos o mérito de sermos alegres incondicionais, tá? Repetição, sabe, acontecem coisas desagradáveis, não é que eu tenho que ser indiferente ou eufórico, sabe, não é isso, mas eu falo: sabe o que? Eu cometo um grande erro. Não é que eu tenho que ficar agora irresponsável e, sabe, não errei, não é isso. Você pode assumir a responsabilidade e até ficar com a cara séria, mas
por dentro você fala, Criador, a minha alegria não depende de nada externo. Essa é a primeira dica. A segunda dica é que sempre que temos algum momento de alegria, seja grande ou pequeno, temos que fazer alguma coisa construtiva. Tá? Se eu sinto alguma injeção de alegria e eu só sinto feliz, sabe? Eu estou assim, no meu quarto, eu só vibro com a minha própria felicidade, o que vai acontecer? Essa alegria ela vai embora, porque esse canal ele só permanece aberto, vamos falar assim, o Criador só envia essa alegria quando ele vê que ela ajuda o indivíduo a compartilhar mais. Então, eu não estou falando que quando eu estou feliz, eu tenho que começar assim, a trabalhar duro e suar. É um ato de compartilhar. Se eu estou, sabe, pode ser uma alegria externa também. Sabe? Eu recebi, sei lá, eu fechei um grande negócio, ou aconteceu algo bom para mim, eu estou feliz. Sabe, eu tenho que lembrar disso, que se eu quiser que esse canal fique aberto, que o Criador me envie mais alegria, eu preciso mostrar que ela me motiva a fazer algo. Então, eu posso, sabe o que? Eu vou usar essa energia para compartilhar algo com alguém. E se eu me treino isso, a alegria sempre vai ser enviada para a pessoa, porque ela cria boas coisas. Então, imagina que eu preciso, sei lá, arrumar essa sala, e eu tenho uma pessoa que mora aqui, eu estou longe, eu envio dinheiro para ela e essa pessoa gasta tudo com ela mesma. Aí eu mando dinheiro de novo, a pessoa só gasta com outras coisas. Eu falo, poxa, eu não vou dar dinheiro para essa pessoa, porque está gastando com outros propósitos. Pouco eu envio dinheiro para ela e ela compra tinta, contrata um pedreiro e arruma aqui. Eu falo, uau, eu posso enviar mais dinheiro para essa pessoa porque ela converte esse dinheiro em coisas que estão a ver com o meu plano, tá? com o meu propósito. E qual é o propósito do Criador? É tornar as pessoas mais felizes. Tá? Eu não estou dizendo agradar as pessoas, ou, sabe, se você usa a sua alegria para, até mesmo para, você fala, poxa, é difícil para mim falar uma verdade com um amigo. Aí eu tenho uma injeção de entusiasmo dentro, eu falo, sabe o que, eu vou usar esse momento para ir lá e ter essa conversa com ele. Não estou falando que você está lá passando a mão na cabeça dele, mas você fez algo que vai ajudar ele, e logo o Criador vai sempre enviar mais entusiasmo, alegria para você. E a terceira dica sobre alegria, e talvez ela é a mais importante, e a mais prática, mais poderosa, é que tem um conceito que os cabalistas falam que quando você comporta de uma maneira, eventualmente, o mundo superior vai espelhar esse comportamento. O que significa isso? Quando você comporta de uma maneira, o mundo superior vai espelhar esse comportamento. Bom, vamos supor que, sabe, hoje acontecem coisas e eu estou mal e estou arrasado. Aí eu chego em casa e eu tenho minha família e eu tenho alguns compromissos, sabe, que eu preciso fazer antes de dormir. Aí eu penso assim, sabe que hoje eu estou tão mal que eu vou ignorar, vou direto para a cama, estou arrasado e tal. Eu estou me comportando como uma pessoa que eu tenho razões para isso. Agora vamos supor que eu faço uma pergunta, eu falo assim, se tudo estivesse bem, eu tivesse 1 milhão na minha conta, não tivesse, sabe, clientes que desistiram de mim hoje, eu não tivesse, assim, sido rejeitado em uma situação pelo uma pessoa querida, como eu estaria hoje? Uau, aí sim eu ia chamar minha família, eu ia ver um filme, eu ia fazer isso, ia fazer tudo aquilo. Agora isso não é real, mas eu me comporto como se fosse. Tá? Ou vamos supor, eu falo assim, se tudo estivesse bem na minha vida, se estivesse tudo bem agora, como seria meu comportamento agora? Como eu me comportaria? Eu estou falando em termos de ações, tá? Em termos de ações. Não estou falando em termos de emoções. Como seria meu comportamento? Eu faria isso, eu estaria mais energizado, etc. Então, o que aconteceria eventualmente? Os cabalistas falam que o mundo superior ele é obrigado
a espelhar isso. Se você comporta como uma pessoa feliz, eventualmente o Criador vai enviar circunstâncias que estão de acordo com o seu comportamento. Pode demorar um pouco. Sabe, exemplo, você vai ter uma frase assim, sempre está nos Facebooks, que é assim: se você está feliz sem motivo, o Criador envia um motivo para você estar feliz. É exatamente isso. Isso explica toda a ideia. Mas eu vou dar um exemplo oposto. Sabe? Tinha uma pessoa no Kabbalah Center que ele sempre entrava nos eventos do Kabbalah Center. Ele dava um jeito de entrar sem pagar. E ele assim, era um empresário muito bem sucedido, etc. Então assim, nunca ninguém nem desconfiou disso. Assim. E um dia eu estava o Rav Berg, nosso mestre, e ele chamou uma professora, Ruth Rosenberg, que também é uma outra professora, e do nada, assim, o Rav Berg nunca ficou na recepção, assim, vendo inscrições, pouco se interessava com isso, sabe? Sempre compartilhando Kabbalah. Ele falou: olha, aquela pessoa, quem é ele? E ela falou: ele é tal, o nome dele é isso, ele estuda há tanto tempo, etc. Ela falou: pergunta para ele se ele pagou para entrar. E a professora falou assim: meu Deus, sabe, que coisa constrangedora isso, sabe? Por quê? E ela falou: é porque eu recebi uma inspiração divina, uma mensagem sobre uma coisa que pode acontecer, eu quero saber se faz sentido. Ela foi pro sujeito, o sujeito confessou, ele falou: olha, na verdade eu não paguei, eu estou assim aqui dentro, era um jantar, e, sei lá, eu entrei e ela falou por Rav Berg, e Rav Berg falou o seguinte: olha, eu estou vendo que o mundo superior está prestes a espelhar o comportamento dele de alguma forma, e eu vejo que é muito pior do que o que é hoje. E agora você me falando isso, vai e avisa isso para ele. E ela avisou para ele, e disse para ele: olha, se você comporta como uma pessoa que tem faltas, o universo vai espelhar isso. E não se trata desse evento, é uma coisa para você ver na sua vida, tá? O seu tikkun. Inclusive, sabe, pode continuar aqui, sendo... vai fazer diferença uma pessoa mais ou menos, sabe? Você é super bem-vindo aqui. Não é isso, é uma mensagem incrível do seu tikkun. E ele falou: nossa, sério que o Rav disse isso? E ele saiu, e na verdade, 2 anos depois, essa Ruth Rosenberg viu no jornal que todas as empresas dele tinham falido completamente. E ela lembrou 2 anos atrás, ela não entendeu a história. E por quê? Porque ele estava comportando, sabe, uma outra história de uma professora muito próxima do Rav, professora, que ela, um dia uma pessoa veio para ela e falou: olha, você tem que mudar de sala para o andar de cima e tal. Ela é bem jovem, sabe, 30 e poucos anos assim, e ela tinha zero questões de saúde. E na verdade ela ficou muito reclamando que tinha que subir a escada e nossa, vou ter que subir a escada agora e tal. Ela tem 0 problemas de saúde. E o Rav falou para ela: olha, você comporta como uma pessoa que tem problemas de saúde, seu comportamento, você vai espelhar isso. Sabe? Eventualmente o universo vai espelhar isso, é causa e efeito. Você tem que tomar muito cuidado com isso. E, de feito, assim, depois de um tempo, ela teve uma questão na coluna, que não foi nada grave, mas foi vamos falar, um knock, né? Uma primeira batida. E ela foi por Rav e agradeceu ele. E o Rav, que ele dizia que se você comporta como, sabe, vamos supor que, sabe, eu vou falar o meu processo. Quando eu vim para o Kabbalah Center, em 2006, 2007,